E aí, galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender a fazer uma make. Tô brincando. Hoje a gente está aqui para apresentar o Edificando Conhecimento de Instalações Elétricas. E esse curso ele foi totalmente baseado no Manual de Instalações Elétricas Residenciais da Prysmian. Esse PDF vai estar aqui na descrição e é um dos materiais mais completos que tem para instalações residenciais. É bem didático e a gente se baseou bastante nele para preparar esse curso. Meu nome é Jonathan Henrique, eu sou gerente de projetos da Edificar Júnior. Então vamos lá começar o curso. Então, galera, vamos começar com alguns conceitos básicos. Tensão é a força que impulsiona os elétrons e ela é medida em volts. Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons e a sua unidade de medida é o ampere. E a potência é o produto entre a tensão e a corrente. Então, potência é igual a tensão vezes a corrente. E a unidade de medida que a gente vai utilizar aqui é o volt-ampere. Lembrando que a gente está falando de potência aparente. Potência aparente é a soma da potência ativa e da potência reativa. A potência ativa é a parcela que é realmente transformada em potência mecânica, potência térmica e potência luminosa. E a sua unidade de medida é o watt, ou watt. E a potência reativa é aquela transformada em campo eletromagnético, que é, por exemplo, o que acontece em motores, transformadores e reatores. A unidade de medida dela é o volt-ampere reativo. Nos projetos de instalações elétricas, a gente sempre faz os cálculos baseado na potência aparente e na potência ativa. Então, é preciso conhecer a relação entre elas. Fator de potência. A potência aparente ela é uma soma da potência ativa e da potência reativa. Então, a gente pode dizer que a potência ativa é uma porcentagem da potência aparente. E a gente precisa da potência ativa para determinar, para fazer o levantamento de cargas total da instalação. Então, em todos os circuitos de iluminação, a gente vai multiplicar a potência aparente por 1, porque toda a potência aparente é ativa nos circuitos de iluminação. E nos circuitos de tomadas de uso geral, a gente vai reduzir a potência aparente em 20%. Então a gente vai multiplicar por 0,8. Quer dizer que 80% da potência aparente dos circuitos de tomada para uso geral é convertida em potência ativa. Por exemplo, um circuito de iluminação de 660 VA, a gente vai multiplicar pelo fator de potência de iluminação, que é 1. Então, esse circuito vai ter 660 watts. O circuito de potência de tomada de uso geral com 7.300 VA vai multiplicar pelo fator de potência de tomada de uso geral, que é 0,8. Então, esse circuito tem 5.840 watts. Para aparelhos que só possuem resistência, portanto, não vai ter potência reativa nesses aparelhos, como chuveiro elétrico, torneira elétrica, lâmpada incandescente, o fator de potência vai ser igual a 1 e não 0,8. Esse conceito de potência aparente ativa ele é importante para fazer a próxima parte, que é o levantamento das cargas da residência. E essa previsão de carga ela deve ser feita de acordo com essa NBR 5410 de 2004. E nesse curso a gente respeita todos os preceitos dessa norma. Para fazer o levantamento, para fazer o dimensionamento das instalações elétricas, a gente precisa primeiro saber qual a potência demandada para a edificação inteira. Então, para isso, a gente vai dividir e vai determinar a potência para os circuitos de iluminação, para as tomadas de uso geral e para as tomadas de uso específico. Então, vamos começar com o levantamento da carga de iluminação. Por cômodo, a gente tem que ter pelo menos um ponto de luz no teto, comandado por um interruptor. E as arandelas do banheiro devem estar distantes no mínimo 60 centímetros do limite do box. Pra quem não sabe, a arandela é aquela lâmpada que fica na parede e não no teto, geralmente logo acima do espelho do banheiro.
para iluminar o rosto quando você quiser se olhar no espelho do banheiro. E a condição para se estabelecer a potência mínima de iluminação, ela é feita de acordo com a área do cômodo. Então, para uma área igual a 6 metros quadrados, a gente atribui 100 VA. E para uma área superior a 6 metros quadrados, a gente vai colocar 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados e mais 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. A norma ela não estabelece critérios para a iluminação de áreas externas. Então, o projetista que escolhe qual vai ser o mínimo aí que ele vai colocar. Vamos ver um exemplo disso. Com a planta que está sendo disponibilizada aqui na descrição, é que a gente vai fazer o exercício inteiro. Então, baixa lá o PDF e acompanha aqui para você saber o que a gente está fazendo. Então, vamos começar aqui pela sala. A sala ela tem uma área de 9,91 metros quadrados. Então, a gente coloca 100 VA para cada 6 metros quadrados. E aí sobra mais 3,91. 3,91 não fecha 4 metros quadrados. Então não vai ser acrescido mais 60. Então vai ficar só 100 VA mesmo. Aqui na copa, ela tem uma área de 9,45 metros quadrados. Mesma coisa. Seria 6 metros quadrados mais o que sobrou, que é 3,45. Como não fecha 4 metros quadrados, não acrescenta mais 60. É só 100 VA. Aqui na cozinha, ela tem 11,43 metros quadrados. Isso é 6 metros quadrados mais 4 metros quadrados mais 1,43 metros quadrados. Como esse 1,43 não fecha 4 metros quadrados, seria só o 100 por causa dos 6 metros quadrados e mais 60 por causa dos 4 metros quadrados inteiros. Então, a potência de iluminação da cozinha é 160 VA. E assim por diante. Pausa o vídeo e olha ambiente por ambiente para você entender bem o que está sendo feito. Então agora fazer o levantamento da carga de tomadas. O ponto de tomada é um ponto onde você vai poder ligar um aparelho elétrico. Então seria um espelhozinho daquele na parede. E um ponto de tomada pode ter mais de uma tomada. Então, em um ponto de tomada pode ter uma, duas, três tomadas. E pela norma, a quantidade mínima de tomadas de uso geral para cômodos ou dependências com a área menor do que 6 metros quadrados é para colocar no mínimo um ponto de tomada. Aí para salas e dormitórios, independente da área, pode ter menos de 6 metros quadrados. Ou para áreas com mais de 6 metros quadrados, é para colocar um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro. Então, diferentemente da iluminação, uma fração do perímetro já é suficiente para adicionar mais um ponto. Então, por exemplo, se a gente tiver um local com 13 metros de perímetro, seriam 5 metros, mais 5 metros, mais 3 metros. Então, pelos primeiros 5 metros seria um ponto, pelos segundos 5 metros seria outro ponto, e pelos 3 metros restantes seria mais um ponto, porque é uma fração. Então, é diferente da iluminação. E aqui a gente considera o perímetro, e não a área. Para cozinha, copas, cozinhas, área de serviço, lavanderia, então áreas molhadas, colocar um ponto de tomada para cada 3,5 metros de perímetro ou fração, independente da área. Então não importa a área, tem que respeitar isso. E acima da bancada da pia deve ser prevista no mínimo 2 tomadas de corrente. Pode ser no mesmo ponto ou em ponto separado, mas tem que ter no mínimo 2 tomadas. Em varandas, pelo menos um ponto. E em banheiro, no mínimo um ponto. Só que tem que colocar uma distância de pelo menos 60 centímetros do final do box. Mas primeiro, o que é um ponto de tomada de uso geral? É um ponto onde vai ser ligado aparelhos
comuns e não específicos. Então, por exemplo, um aspirador de pó, um secador de cabelo, uma furadeira, um ventilador. Tudo isso são aparelhos que, por exemplo, você pode ligar tanto na sala, quanto na cozinha, quanto no quarto. Então, tomada de uso geral é para uso geral. E como estabelecer a potência mínima desses pontos de tomadas de uso geral? Para os banheiros, cozinhas, copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderia e locais semelhantes, então áreas laváveis, molhadas. Atribuir 600 VA por ponto de tomada até 3 tomadas. E se passar de 3 tomadas, aí o que passar de 3 tomadas, a gente adiciona só 100 VA para cada uma. E nos outros cômodos, a gente atribui 100 VA por ponto de tomada. Levantar a quantidade de pontos de tomada de uso específico. Os pontos de tomada de uso específico são as tomadas que vão ser usadas só para um aparelho. Então, por exemplo, aquela tomada que fica do lado do chuveiro, ela só é usada para o chuveiro. Nada mais a gente liga lá naquela tomada. Assim como as torneiras elétricas, secadoras de roupa, geladeira também é considerada ponto de tomada de uso específico. E como a gente já sabe qual o aparelho que vai ser ligado nessa tomada, então a gente já pode atribuir a potência do aparelho para a tomada. Então a gente não vai fazer uma estimativa, a gente vai atribuir direto a potência do aparelho para aquela tomada. Agora, voltando para o exemplo da nossa casa, a gente coloca aqui os cômodos e as áreas. Para a sala, como ela tem mais de 6 metros, na verdade para a sala poderia ser qualquer área, que a gente iria usar o critério de um ponto de tomada para cada 5 metros de perímetro. O perímetro da sala está calculado aqui, é 12,6 metros. Então 12,6 metros é 5 metros, mais 5 metros, mais 2,6 metros. Então a gente atribui um ponto de tomada para os primeiros 5 metros, outro ponto de tomada para os segundos 5 metros, e um ponto de tomada para a fração, que é 2,6. Então, na sala, a gente vai ter 3 tomadas de uso geral. Na sala, a gente não vai ter nenhum ponto de tomada de uso específico. Aí, na copa, o critério já muda. É um ponto de tomada para cada 3,5 metros de perímetro. O perímetro da copa é 2,3 metros. Então, 12,3 metros é 3,5 mais 3,5 mais 3,5 mais 1,8. Então, um ponto para esse, um ponto para esse, um ponto para esse e um ponto para essa fração. 4 tomadas de uso geral. Na cozinha, é o mesmo critério da copa. Então, aqui a gente tem um perímetro, separou, colocou um para esse, um para esse, um para esse e um para a fração, deu 4. Só que na cozinha, a gente vai ter 2 pontos de tomada de uso específico, que vai ser a torneira elétrica, que vai ficar na pia, e o da geladeira. O dormitório é o mesmo critério aqui da sala, então vai ser 5 mais 5 mais 3,3, daria 3 tomadas de uso geral e nenhuma de uso específico. Esse dormitório é a mesma coisa. E aí essas 3 áreas, para essas 3 áreas, todas elas têm menos de 6 metros quadrados. Então elas caem naquele primeiro critério de uma tomada só. Então elas só precisariam ter no mínimo uma tomada de uso geral. Só que a área de serviço, como é uma área molhada, ela precisa ter no mínimo 2 tomadas acima da pia. Então a quantidade mínima de tomadas de uso geral para a área de serviço vai ser 2, por causa desse critério. Só que no banho, a gente tem uma tomada de uso específico, que é o chuveiro. E a área de serviço, a gente tem uma tomada de uso específico, que é a máquina de lavar roupa. Na área externa, a gente preferiu não colocar nenhuma tomada de uso geral. Aqui, agora, a gente vai prever as cargas das tomadas de uso geral e específico. Para a sala e para os 2 dormitórios, a gente preferiu colocar uma tomada a mais que o mínimo. Aquilo lá é o mínimo.
Se você quiser, você pode colocar mais. Então a gente preferiu colocar mais tomadas. Então, na sala vai ter 4 tomadas de uso geral e nenhuma específico. E assim por diante. O critério da sala e dormitório é 100 VA para cada tomada de uso geral. Então, 4 vezes 100. O da copa é aquele critério um pouco mais complexo. Para as 3 primeiras tomadas, a gente multiplica 600 VA e para o excedente a gente soma 100 VA. Então, como a gente vai ter 4 tomadas de uso específico, as 3 primeiras a gente coloca 600 VA para cada uma delas e para a outra que sobrou a gente coloca 100 VA. Para a cozinha é o mesmo critério. Então, como tem 4 tomadas de uso geral, as 3 primeiras recebem 600 VA e a outra que sobrou recebe 100 VA. Só que na cozinha também tem 2 tomadas de uso específico. Então a gente vai multiplicar cada uma delas pela potência do aparelho que vai utilizar essa tomada. Então a gente multiplica 1 vezes 5.000, que é a da torneira, 5.000 watts, porque a torneira elétrica é um aparelho que só tem potência ativa. Então ela não tem potência reativa, porque ela só tem resistência. Então a gente não vai multiplicar as potências de tomada de uso específico por VA, já é em watts, porque a gente já está falando aqui de potência ativa. Então 1 vezes 5.000 watts, que é a da torneira, e 1 vezes 500, que é da geladeira. O dormitório volta para ser o critério de dormitório e sala, que é cada uma é 100 VA, o outro dormitório é a mesma coisa. O banho, como só tem uma tomada, ela cai no critério de as 3 primeiras recebe 600, então só 1 vezes 600, mais a do chuveiro. Então 1 vezes 5.600, que é a potência do chuveiro elétrico. As potências de alguns aparelhos estão na norma, então vocês podem olhar lá, caso vocês precisem colocar algum aparelho específico que não vai ser usado nesse exemplo. Tudo bem? A área de serviço recebe o mesmo critério do banho, da cozinha e da copa. Então, como só tem 2 tomadas de uso geral, 2 vezes 600 VA, e ela vai ter uma tomada de uso específico, que é da máquina de lavar. Então, está multiplicando aqui. O hall é o mesmo critério da sala e do dormitório, então 100 VA por tomada. E a área externa, como não tem tomada, não utiliza nada. Você está falando aqui que nos pontos com asterisco a gente colocou uma tomada a mais que o mínimo da norma. Então agora a gente vai fazer o levantamento inicial das potências. A gente colocou todos os cômodos aqui, a área e o perímetro. Aí aqui está a potência de iluminação em VA, que a gente determinou lá na potência dos circuitos de iluminação. Então tem a de cada um dos cômodos. Aqui tem a potência das tomadas de uso geral, que a gente acabou de determinar no item 6. E as potências das tomadas de uso específico. A potência de iluminação está em VA, a potência de uso geral está em VA e a potência de uso específico está em watts. E agora o levantamento da potência total da residência. A gente tem que fazer o cálculo da potência ativa, de iluminação e das tomadas de uso geral, porque elas ainda estão em VA. Então, a potência total de iluminação é 1080 VA e o fator de potência para a iluminação é 1. Então, a potência ativa do circuito de iluminação vai ser 1080 watts. A potência de ponto de tomada de uso geral é 6.900 VA. E o fator de potência a ser utilizado é 0,8. Então, 6.900 vezes 0,8, 5.520 watts. E aqui a gente vai somar todas as potências. Então, a potência de iluminação, a potência ativa de iluminação, a potência ativa de tomada de uso geral e a potência ativa de tomada de uso específico. Então, a potência total ativa da minha residência é 18.600 watts. 18.700 watts. Então, a partir desse número, a gente vai conseguir determinar qual vai ser o tipo de fornecimento e a tensão que precisa ser disponibilizado para a nossa residência. Então, esses aqui são os tipos de fornecimento e tensão.
Esses valores eles têm que ser pesquisados pela empresa que é responsável pela distribuição de energia elétrica da sua região. Muda de estado por estado, talvez até de cidade por cidade. Essa aqui eu pesquisei pela CPFL, que é responsável pela distribuição de energia elétrica aqui da região de São Carlos. E os valores que ela forneceu foi que até 12.000 watts o fornecimento é monofásico. Então é só 2 fios, uma fase e um neutro. E a tensão é de 127 volts. Entre 12.000 watts e 25.000 watts, o fornecimento ele é bifásico. São 3 fios. São 2 fases e um neutro. E aí tem 2 tensões disponíveis, que é 127 e 220. E a de 25.000 watts até 75.000 watts, o fornecimento já é trifásico. Então são 4 fios, 3 fases e um neutro. E tem 2 tensões disponíveis também, 127 e 220 volts. Como a potência ativa da nossa residência deu 18.700 watts, o fornecimento vai ser bifásico, porque ele está entre 12.000 e 25. Se o fornecimento ele é bifásico, na nossa residência a gente pode ter 2 tipos de tensões, 127 e 220. Então agora que a gente determinou o tipo de fornecimento, a gente vai determinar o padrão de entrada. A potência total da nossa residência é 18.700 watts e o tipo de fornecimento vai ser bifásico. O padrão de entrada deve atender o fornecimento bifásico. Então, já que é uma compatibilização, vão fornecer bifásico, então o nosso padrão de entrada inteiro tem que ser pensado para bifásico. Bem, aqui a gente tem um esquema de uma rede pública de baixa tensão. Tem aqui o poste, e aí a primeira coisa é o ramal de ligação, que vai ser determinado a partir do sistema de fornecimento. Então, se for monofásico, vem 2 fios, um fase e um neutro. Se for bifásico, vem 3 fios, 2 fases e um neutro. Se for trifásico, vem 4 fios, 3 fases e um neutro. Do ramal de distribuição, ele é ligado direto no medidor, que vai medir qual vai ser o seu consumo de energia elétrica. Do medidor a gente faz a instalação do aterramento, que é para fazer a proteção dos usuários dentro da instalação, para não levar choque. E do medidor vai direto para o quadro de distribuição, que é de onde vai partir todos os circuitos da sua residência. Então todos os circuitos da sua residência são ligados no quadro de distribuição e junto a ele é ligado o medidor, que vem pelo ramal de ligação e entra em contato com a rede pública de baixa tensão. Mas o que é um quadro de distribuição? Quadro de distribuição é onde vai ser o início de todos os circuitos terminais da sua residência. Então, o circuito terminal é o circuito de iluminação, o circuito de tomada, o circuito de tomada específica, e ele que recebe o circuito de distribuição, que vem do medidor, e passa para os circuitos terminais. E neles, no quadro de distribuição é que ficam os dispositivos de proteção. Então é neles que vai ficar os nossos disjuntores. Aqui a gente tem uma representação esquemática de um quadro de distribuição com alimentação bifásica. Então, proteção aqui é o nosso conhecido terra, que vem aqui, todos os terras dos circuitos pro barramento terra e depois vai pro terra de recepção. Então esse aqui vai para aquele dispositivo, aquela estaca que é fincada no chão para fazer o aterramento da residência. Temos aqui as 2 fases, que entra pelo disjuntor de diferencial geral. Então esse aqui é o disjuntor geral da residência. E aqui o neutro. Então é separado aqui o terra, aqui temos os disjuntores das fases, né? Os disjuntores eles são colocados sempre nas fases. E aqui os neutros. Por que o disjuntor geral aqui está sendo ligado em fase e neutro? Porque ele é um disjuntor diferencial residual. O que é isso?
Os disjuntores residuais, eles medem a quantidade de corrente que passa e que volta por ele. E aí, caso tenha uma diferença grande, eles são ativados. Então, por isso que eles precisam ter o fase e o neutro conectado a eles. Então, a gente tem os disjuntores, são os mais comuns, são os termomagnéticos, onde a gente liga só a fase nele. E aí, caso passe uma corrente por esse condutor, por esse circuito, que é maior do que o que foi projetado para esse circuito, o disjuntor abre o circuito e não há mais passagem de corrente elétrica. E os disjuntores de diferencial residual, ele é um disjuntor termomagnético acoplado a um dispositivo de diferencial residual. Então a gente tem que ligar tanto a fase quanto o neutro nesse disjuntor, e ele tem uma questão a mais, que é ele mede não só a corrente que está passando por ele, mas a corrente que está voltando por ele. Então, se tem uma diferença de corrente entre o que está indo e o que está voltando, quer dizer que uma parte está sendo perdida. E isso provavelmente seria por exemplo, um curto-circuito ou uma pessoa levando um choque. Então, quando tem essa diferença de corrente entre a ida e a volta, ele é ativado. Então, o disjuntor geral da residência é aconselhado que seja esse diferencial residual, e os disjuntores de circuitos para áreas, áreas, áreas laváveis, como por exemplo o banheiro, que é um local onde a gente está trabalhando com água e eletricidade muito próximo. Então tem chances também de acontecer algum acidente. Então é aconselhado também colocar esse tipo de disjuntores nesses circuitos que vão para esse tipo de lugar. Tá, mas o que é um circuito elétrico? O circuito elétrico é um conjunto de equipamentos e condutores ligados no mesmo dispositivo de proteção, então ligado no mesmo disjuntor. Em uma instalação elétrica a gente tem dois tipos de circuito, que é o que está antes do quadro de distribuição, que são os circuitos o circuito de distribuição, e depois do quadro de distribuição, que são os circuitos terminais. O de distribuição ele já foi meio que falado naquele esquema da distribuição de fornecimento de energia. Então, a gente tem aqui a rede pública, e aí da rede pública a gente puxa o ramal de ligação. No nosso caso, como a ligação nossa é bifásica, esse ramal é composto de dois fios de fase e um neutro. Isso vai para o medidor, e no medidor ele já tem um dispositivo de comando e proteção, e aí do medidor já faz a instalação para fazer o aterramento da casa, e dele vai o circuito de distribuição para o quadro de distribuição. Então vai as duas fases e o neutro para o quadro de distribuição. E do quadro de distribuição para frente, temos os circuitos terminais. Então a gente tem o disjuntor geral do quadro e os disjuntores de cada um dos circuitos. Por exemplo, um circuito pode ser iluminação, um circuito de tomada, um circuito para o chuveiro, circuito de tomada de outro lugar, circuito de tomada de outro lugar, e assim por diante. Os critérios de definição de circuitos. Essa parte é muito importante, porque a gente tem que ter cuidado aqui, porque senão tudo para frente vai ficar errado. A gente tem que sempre fazer os circuitos de iluminação separado dos circuitos de tomada de uso geral. Então, nunca colocar circuitos de tomada no mesmo condutor Nunca colocar os circuitos de tomada junto com os circuitos de iluminação. A gente tem que fazer circuitos independentes para cada equipamento com corrente maior do que 10 A. Por exemplo, um aparelho com mais de 1270 VA ligados na tensão de 127 volts vai dar 10 A. Então, qualquer aparelho com mais do que essa potência ligados em 127, ele tem que ter um circuito só para ele. E dá para fazer o cálculo semelhante também para 220. Seria um equipamento com mais de
2200 VA ligados em 220 também vai dar essa corrente. Então ele precisaria de um circuito exclusivo para ele. Os pontos de tomada das cozinhas, das áreas laváveis, das áreas molhadas, eles devem ter circuitos separados só para eles. Então nada de fazer circuito de iluminação de cozinha e quarto junto. Eles têm que ser separados. E o problema dos circuitos ficarem muito carregados é que os condutores, para aguentar esse carregamento, teriam que ser condutores com uma bitola muito grande. Então isso acaba dificultando a instalação dos condutores nos eletrodutos e as ligações terminais entre interruptores e tomadas. Então, para a gente não ter cabos gigantes de bitola muito grande, a gente tem que controlar essa carga elétrica que vai nos condutores. Então, como dito anteriormente, a gente tem que ter esse cuidado de, tanto nos circuitos de iluminação quanto nos circuitos de tomada de uso geral, limitar a corrente em 10 A. Então, nunca colocar mais do que 1770 VA nos circuitos ligados em 127 e nem colocar mais de 2200 VA nos circuitos ligados em 220. Então, vamos fazer a determinação dos circuitos do nosso exemplo. Aqui tem uma sugestão de divisão de circuitos. A gente pode dividir o circuito de iluminação em dois, seria o social e o de serviço. Os circuitos de pontos de tomada de uso geral em 4, seria o social e a cozinha, copa, área de serviço. E os circuitos de tomada de uso específico permanecem esses dois independentes. Então, um para o chuveiro elétrico e um para a torneira elétrica. Colocando aqui na tabela, a gente coloca aqui o tipo de circuito, então iluminação social, iluminação de serviço, ponto de tomadas de uso geral, ponto de tomada de uso geral e de uso específico juntos, e ponto de tomada de uso específico. Coloca o número do circuito e coloca também a tensão. A gente tem que colocar a tensão para a gente ter uma base da potência máxima que a gente pode colocar em cada circuito, dependendo da tensão, para sempre tentar respeitar aquele limite de 10 amperes. Então, para respeitar o limite de 10 amperes, a gente vai sempre no circuito de tensão 127, a potência máxima aqui tem que ser 1270. E nos circuitos de 220, a potência máxima seria 2200. A gente pode ver que todos vão respeitar isso, com exceção do circuito do chuveiro e da torneira, que tem uma potência muito alta, e mesmo colocando 220 ainda vai ter uma corrente maior do que 10 amperes. Só que a gente fala sobre isso depois. Todos os outros vão respeitar. Então, a iluminação social compreende a iluminação da sala, dos dormitórios, do banheiro e do hall, está aqui descrita, e somadas dão 620 VA, que é menor do que 1270. A iluminação de serviço também. E aí o circuito de ponto de tomada de uso geral da sala, do dormitório e do hall, do 900. Do banheiro e do dormitório 2, deu 1000, está abaixo também. A copa, foi preciso fazer 2 circuitos para a tomada de uso geral da copa, porque se a gente somasse aqui 1.200 com 700, daria 1.900 VA, o que está acima do 1.270. Então, a corrente nesse circuito, se ele fosse só 1, seria maior do que 10 amperes, que não é recomendado. Então a gente preferiu dividir em 2. Vamos deixar um com 1.200 VA e o outro com 700 VA. E a mesma coisa aqui para a cozinha. A cozinha teria 2.400 VA, se colocasse todos os pontos de tomada de uso geral e específico. Se a gente colocasse só o de uso geral, também não iria dar, porque iria precisar, só ia tirar aqui a de uso específico da geladeira, que é 500, então 2.400 menos 500, 1.900, ainda passaria. Então foi melhor dividir, a gente vai deixar aqui duas de uso geral, e essas outras duas de uso geral e uma de uso específico, que é a geladeira, juntos. Então, esse 8 aqui vai ser um circuito e esse outro vai ser um circuito, mas tudo é tomada da cozinha.
Aqui na área de serviço, a gente fez um circuito para as tomadas de uso geral, que deu 1.200, tá dentro do aceitável, e um para a tomada específica, porque se juntasse os dois daria 2.200, então passaria do recomendado. E aqui a gente tem os dois circuitos que vão ficar só para um aparelho, né? Então um circuito só para o chuveiro e um circuito só para a torneira, e eles vão ser ligados os dois em 220, que é para tentar diminuir a corrente que vai passar por esses condutores. Os circuitos de iluminação e ponto de tomada de uso geral foram todos ligados em 127, e os circuitos de ponto de tomada específico com corrente maior do que 10 amperes foram ligados em 220 para diminuir essa corrente. Aí aqui fala, a gente lembra aqui que a gente dividiu o circuito de tomada de uso geral da copa e da cozinha porque eles passavam do recomendado. Existe uma norma também, só que essa que a gente vai apresentar é um pouco mais usual. Você pode escolher qual vai usar, desde que faça uma legenda. Então, na sua prancha do seu projeto, tem que ter uma legenda de quais símbolos você está usando para a representação desse projeto elétrico. Para o ponto de luz no teto, a gente usa essa bolinha e aí divide ela em 3 partes. Aqui dentro colocamos a potência de iluminação, então a gente está usando sempre, geralmente 100 VA para a potência de iluminação, mas aqui você vai colocar a potência real de iluminação que tem no seu ponto de luz. Aqui é o número do circuito e aqui o comando. Então isso aqui é para o ponto de luz no teto. O quadro de distribuição ele é um retângulo preenchido, e aí você vai colocar ele na parede onde vai ficar o quadro de distribuição. Ponto de luz na parede, ou arandela, seria esse meio círculo. E o ponto de tomada baixa monofásica é esse, o ponto de tomada baixa bifásica seria esse aqui. Então, para as tomadas que são na tensão 127, esse símbolo, e na tensão 220 seria esse símbolo. A tomada média é esse símbolo aqui, tomada média bifásica é essa aqui é monofásica, né? E tomada média, baixa ou alta depende da altura. Então, se é uma tomada que fica próxima ao chão, ela é baixa. Se ela fica na altura mais ou menos aí, ó, do trinco das portas, das fechaduras das portas, ela é uma tomada média. Se ela ficar acima de 2 metros de altura, ela é considerada uma tomada alta. E para interruptor paralelo a esse símbolo aqui, um ETzinho, esse S com essa anteninha, né? Campainha, esse quadradinho com a anteninha. E o botão da campainha seria um círculo com um ponto no meio. O interruptor simples, ele é só o S, sem essa anteninha aqui. Então, só o S. E aqui agora a representação para os condutores, para os eletrodutos, desculpa. Então, o eletroduto que é embutido na laje, linha contínua. Eletroduto embutido na parede, linha tracejada. Eletroduto embutido no piso, linha traço-ponto. E a representação dos condutores. Condutor fase representa por um traço que atravessa a linha do eletroduto. O condutor neutro, ele também passa do eletroduto, só que ele tem essa perninha aqui para a direita. O condutor retorno, ele é uma linha que não passa na linha do eletroduto. Ele só vai até ela e para. E o condutor de proteção, o fio terra, ele é esse Tzinho, que passa o condutor, o eletroduto. Agora a gente vai fazer a escolha dos disjuntores. E como eu disse, tem os disjuntores termomagnéticos, que a gente coloca só a fase, e os disjuntores de corrente diferencial residual, que a gente coloca a fase e o neutro, que ele mede a diferença entre a corrente que vai e a corrente que volta. Portanto,
A escolha dos disjuntores diferenciais residuais ela tem que ser respeitada no mínimo para esses locais aqui. Então, cozinha, copa de cozinha, lavanderia, área de serviço. Geralmente há áreas que estão em contato com água, ponto de tomadas de corrente em área externa, porque pode ter contato com a água também, né? Água da chuva. Pontos situados contendo banheiro, chuveiro, água de novo. E embora os circuitos possam ser protegidos apenas pelos termomagnéticos, é mais seguro e recomendável realizar proteção contra choques elétricos. Então, esse dispositivo DR, ele é mais caro do que o termomagnético, claro, só que ele oferece essa proteção a mais que vale muito a pena. Então, pelo menos nesses locais é extremamente indicado colocar, mas se fosse possível colocar em tudo, seria uma boa também. Então aqui a gente vai fazer a escolha dos nossos disjuntores para cada um dos nossos circuitos. Então, lembrando que os disjuntores termomagnéticos, a gente só precisa de um polo, porque vai entrar só a fase. E para os dispositivos diferencial residual, a gente precisa de dois polos, que é para colocar a fase e o neutro. O termomagnético, que a gente vai precisar de mais um polo, vai ser os locais onde o circuito está numa tensão de 220, porque os circuitos com tensão 220 têm duas fases e não só uma. Então, por exemplo, aqui ó, o circuito de tomada específica do chuveiro, ele é em 220. Então ele tem duas fases. Então ele vai precisar de um termomagnético com duas fases e do diferencial residual, porque ele está numa área molhada. Então vamos lá. A iluminação social, ele vai precisar de um termomagnético de um polo, junto com o diferencial residual com 2. Iluminação de serviço, termomagnético de um polo e diferencial residual com 2. E assim por diante, até chegar nos dois circuitos que estão ligados a 220, que vai precisar de um termomagnético de 2 polos, mais o diferencial residual de 2. E no quadro de distribuição, a gente também vai precisar de um termomagnético de 2 polos, porque o circuito que chega no quadro de distribuição, ele é bifásico, então ele precisa de duas fases. Aqui, como foi instalado o interruptor diferencial residual em todos os circuitos, o disjuntor geral do quadro de distribuição não precisa ter, porque cada um dos sistemas já está protegido contra essa corrente residual. Então não é necessário colocar no quadro de distribuição também, se você instala em cada um dos seus circuitos. Aqui tem um esquema de como ficaria o nosso quadro de distribuição, né? Então aqui é o circuito que vem do medidor com o neutro. O neutro a gente sempre usa azul, a cor azul. As duas fases, que a gente geralmente usa vermelho. E o terra, que ele é ou verde e amarelo, por norma. E então a gente chega com esse circuito aqui que vem do medidor, então é um circuito de distribuição. As duas fases passam pelo disjuntor aqui termomagnético, então disjuntor termomagnético. E elas se separam aqui para alimentar os circuitos. O circuito 1, ele pega uma derivação da fase, passa por um disjuntor termomagnético e passa pelo disjuntor, pelo interruptor diferencial residual e vai para o circuito. Vai lá para o circuito, depois volta. Volta de novo pelo interruptor diferencial residual. E aí, se ele detectar uma diferença de corrente entre a ida e a volta, aí ele dispara e corta a corrente. Porque provavelmente é alguém tomando choque, algum curto-circuito. Pela sensibilidade desse disjuntor, geralmente ele pega um choque elétrico. Então ele é basicamente feito para evitar acidentes com choque elétrico. E aí o neutro, ele volta para cá, para esse fio principal neutro, vai para o barramento, que volta para o sistema para o circuito de distribuição.
Então todos os circuitos vão obedecendo esse esquema de ligação. Aqui a gente tem os nossos 12 circuitos, aqui embaixo os circuitos de tomada específica em 220, que é uma ligação um pouquinho diferente, mas é o mesmo esquema, passa pelo disjuntor termomagnético, passa pelo interruptor diferencial residual. Então agora vamos fazer o traçado. Aqui tem um roteirinho básico do que seguir. Então a primeira coisa, a gente tem que escolher o lugar onde o quadro de distribuição fica. E ele tem que ser um local de fácil acesso. Não é para botar quadro de distribuição atrás de geladeira, por exemplo. E tem duas opções. Ou ele fica o mais próximo possível do medidor, e aí tu economiza nos condutores do circuito de distribuição, que é o circuito onde vai ter os condutores mais de bitola maior, portanto os mais caros. Ou tu pode colocar ele bem no centro da residência, porque aí tu vai economizar nos circuitos terminais, que mesmo sendo condutores mais baratos, são vários. Então, se tiver muitos circuitos, talvez seja mais interessante economizar nos circuitos terminais. Então, seja melhor colocar no centro da residência. Mas aí você escolhe. Aqui no exemplo a gente vai colocar próximo ao medidor. A partir do quadro de distribuição, a gente traça o caminho do eletroduto, sempre de maneira a encurtar a distância. Então, talvez não dê para fazer linha reta do quadro de distribuição até o ponto de luz, por exemplo, ou seja lá onde for ficar o eletroduto, mas sempre procurar fazer as menores distâncias possíveis para economizar em eletroduto e em condutores. Utilizar os símbolos e não esquecer de fazer a legenda. A legenda é muito importante você colocar. E ligar os interruptores e tomadas aos pontos de luz. Por exemplo, aqui a gente primeiro escolheu o lugar do quadro de distribuição. Então aqui a gente tem o quadro do medidor e a gente colocou o quadro de distribuição aqui. Ficaria dentro do dormitório. Esse aqui é a representação do eletroduto que vai do medidor até o quadro de distribuição. Ele está sendo representado com traço ponto, traço longo ponto, porque essa é a representação de condutor enterrado. Então quer dizer que esse eletroduto aqui está sendo enterrado. Aí ele vem até o quadro de distribuição. Do quadro de distribuição sai um eletroduto para o ponto de luz da sala. No ponto de luz da sala tem uma caixinha octagonal de distribuição. E aí dela sai um eletroduto para cá, um para cá, um para cá, um para cá. O eletroduto sai para cá é o circuito 3, que se você voltar lá na sua tabela, você vai ver que é o circuito de tomada de uso geral. Para cá também é o circuito 3 de tomada de uso geral. Essa parte que está dentro da parede está sendo representada com linha tracejada, porque essa é a representação de eletroduto embutido em parede. Também sai o eletroduto para cá, que é um dos interruptores. A gente consegue ver que aqui é um interruptor paralelo. Sempre que a gente vê então o símbolo aqui de interruptor paralelo, a gente sabe que tem que ter outro desse no cômodo, porque interruptor em paralelo sempre é 2. E para cá sai tanto o circuito do interruptor quanto da tomada. Então, por isso que está um do lado do outro. Quer dizer que aqui tem um interruptor e uma tomada. Aqui a gente consegue ter um modelo 3D do que está acontecendo aqui. Aqui é o quadro de distribuição. Ele leva o eletroduto com o circuito de distribuição até o quadro geral. O quadro geral sai um eletroduto para o ponto de luz da sala. E aqui a gente distribui para tomada, para interruptor e tomada e para duas tomadas. Aqui mostra um pouco mais o lado direito inteiro da residência. Então, do quadro de distribuição sai para cá para a sala, como a gente já viu, distribui outros 4. Do quadro de distribuição sai um eletroduto enterrado até aqui e depois ele começa a ir por dentro da parede. Vai por dentro da parede até aqui o final. A gente consegue ver que a gente tem 3 circuitos dentro desse mesmo eletroduto. A gente tem o circuito 5, o circuito 7 e o circuito 12.
Então, tem 3 circuitos dentro do mesmo eletroduto que está enterrado. Sai outro eletroduto enterrado também até aqui, onde a gente vai ter o circuito 5. Do quadro de distribuição, sai um eletroduto pela laje, embutido na laje, até o ponto de luz aqui da sala. Do ponto de luz da sala é distribuído para esse interruptor e tomada, e também continua até o ponto de luz da cozinha. E aí do ponto de luz da cozinha vai pela laje para fora da casa para alimentar essa arandela, e também ele vem por dentro da parede para alimentar o interruptor paralelo da cozinha, o interruptor dessa arandela e uma tomada. Aqui ó, a gente consegue ver aquilo que está lá, só que num modelo 3D. Então, quadro medidor, quadro de distribuição e os circuitos saindo. Então, dá uma olhada, tenta relacionar o que está lá na planta com o que está aqui. E aqui a gente tem a representação de todos os eletrodutos da residência, com todos os circuitos aí. Então, acompanhe essa imagem pelo material de apoio que vai ser disponibilizado na descrição do vídeo, para você ver com uma precisão melhor. E tentar acompanhar o caminho contrário dos eletrodutos. Então, olha aqui no final das tomadas, tenta fazer o caminho contrário para ver o que ele pensou. E ver a diferença entre os eletrodutos que estão embutidos na laje, que é a linha contínua, os embutidos no piso, que é o traço ponto, e os que estão embutidos na parede, que são as linhas tracejadas. E a legenda aqui, ó. A legenda sempre tem que acompanhar o desenho, mostrar todos os símbolos que você utilizou na sua representação. Uma coisa muito importante é saber como funciona a ligação dos terminais, para a gente saber quantos condutores e que tipo de condutor está dentro de cada um dos eletrodutos. Então, antes de representar os condutores dentro dos eletrodutos, vamos entender para a gente saber. Lembrando aqui da representação dos condutores, então assim que representa fase, assim representa neutro, o proteção ou terra e o retorno. A cor do retorno é preta, a do neutro é azul, a fase é vermelha e a proteção é verde ou verde e amarela. Uma lâmpada com interruptor simples. A gente pode olhar aqui, ó, o eletroduto antes de chegar no ponto de luz. O eletroduto, ó, fazendo aqui um corte, a gente consegue ver que tem três condutores diferentes. Lembrando, o eletroduto é o tubo onde a gente vai colocar os condutores dentro. Os condutores seriam os fios. E o eletroduto seria a mangueira onde a gente coloca os fios. Então, nesse eletroduto, a gente tem 3 fios, que é o neutro, o proteção e a fase. Então, a gente puxa uma linha de indicação, uma linha de chamada, e aí a gente indica, ó, um traço passando, que é uma fase, um traço com a perninha, que é o neutro, e um Tzinho, que é a proteção. Aqui, ó, depois do ponto de luz, a gente vê que tem os mesmos condutores. Então, a gente puxa a linha de chamada e coloca a mesma coisa. Uma fase, um neutro e um terra. E uma proteção. Para fazer a instalação de uma lâmpada com interruptor simples, a gente tem que pegar a fase, levar a fase até o interruptor. Do interruptor passa um fio que vai, um condutor, que vai do interruptor até o polo da lâmpada. E depois tem que trazer da base o neutro, até o neutro principal, vamos dizer assim, do eletroduto. E também tem que ser instalado direto da lâmpada à proteção. Então uma proteção vai direto da lâmpada para o fio de proteção.
A gente consegue ver aqui, ó, que teoricamente a fase e o retorno são a mesma coisa, né? Porque é o caminho da corrente elétrica. Ela vai vir nessa derivação, ela vai descer para o interruptor, quando ele estiver fechado, ele vai passar para o retorno e vem aqui para a lâmpada. Só que a gente não costuma separar a fase, porque a fase vai ser onde sempre vai estar, vamos dizer assim, seria condutores vivos. É onde sempre vai ter carga. Então na fase sempre vai ter carga. Então, por exemplo, se você pegar na fase e tiver descalço, você vai levar um choque. Se você pegar no retorno enquanto o interruptor estiver aberto, não vai. Se você pegar num neutro enquanto estiver aberto, não vai. Então, a fase é o condutor que traz a carga elétrica. O retorno é o condutor que leva do interruptor para a lâmpada, sempre. Do interruptor para a lâmpada é o retorno. Da lâmpada para fase neutra, volta com neutro. E sempre fazer a proteção. Aqui, ó, no eletroduto do interruptor, então o eletroduto que vem do ponto de luz até o interruptor, a gente só tem dois condutores, que é a fase e o retorno. Então a gente faz uma linha de chamada e indica, ó, uma fase e um retorno. Esse aqui é o esquema de uma lâmpada com interruptor simples. Já mais de uma lâmpada com interruptor simples poderia ser duas ou três, ou quatro, quantas forem. Não vai mudar nada. A gente vai ver aqui, ó, de novo. O eletroduto, antes do ponto de luz, tem três condutores. Então, uma fase, um neutro e uma proteção. Então, linha de chamada, fase, neutro, proteção. Da fase, a gente daqui faz a derivação e aí traz uma fase aqui para o interruptor e volta um retorno. Então, aqui, ó, nesse eletroduto, a gente tem dois condutores. Uma fase uma fase e o retorno. Então, linha de chamada indica. E aqui o retorno ele passa e ele tem que ir até a última lâmpada. Então, por exemplo, se essa aqui fosse a última lâmpada, esse condutor preto ele poderia vir só até aqui, porque ele só precisa ir até a última lâmpada. E leva o retorno até a lâmpada e da lâmpada para o neutro, com o condutor de neutro. Nesse eletroduto, a gente tem que ver que ele é diferente dessa parte do eletroduto e dessa parte final do eletroduto. Aqui no meio, a gente além de ter a proteção, o neutro, o fase, a gente também tem um retorno. E isso tem que ser indicado. Porque tem um limite máximo de número de condutores por eletroduto. Então a gente sempre tem que indicar todos os condutores que estão dentro daquele eletroduto em cada uma das partes dele, porque ele pode mudar. Então, entre dois pontos de luz, a quantidade de condutores dentro do eletroduto pode mudar. Isso tem que ser representado. Aqui tem a ligação de um interruptor paralelo. No interruptor paralelo, tem aqui o eletroduto com os três condutores e depois do ponto de luz, ele também continua com a mesma quantidade. Para o eletroduto que vem aqui para o interruptor, traz uma fase e volta dois retornos. Volta dois retornos para a caixinha de distribuição e aí passa esses dois retornos até o outro interruptor, onde vem outro retorno que vai para a lâmpada. Então esse aqui é o esquema de montagem. Essa aqui é uma parte um pouquinho mais complexa, mas é bem simples se você pensar assim. Sempre a lâmpada com interruptor paralelo vai ter o quê? Dois interruptores. E aí, em um deles vai ter uma fase e dois retornos, e no outro vai ter três retornos. Em qual que vai vir qual, você que escolhe. Mas você sempre tem que lembrar que se em um você colocou uma fase e dois retornos, no outro eletroduto com certeza vai ter três retornos. Então, ó, indica aqui a quantidade de... Como aqui só tem três retornos, então ó, indica três retornos, três tracinhos que não ultrapassam. E aqui, como tem uma fase e dois retornos, passa uma fase de dois retornos. Aqui seria um esquema equivalente daquilo que foi representado anterior para ficar mais fácil de entender.
Eu, particularmente, acho mais fácil daquela forma do que dessa. Isso aqui seria uma lâmpada com 3 ou mais interruptores. É um caso bem difícil de acontecer. Não é tão comum em instalações de residências, ainda mais desse porte. Mas aqui também tem a representação, é o mesmo esquema. Em uma lâmpada com 3 interruptores vai ter 3 interruptores, então ela vai ter 3 eletrodutos. Em um dos eletrodutos vai ter uma fase e dois retorno. E nos outros dois vai ter... Não. Em um dos eletrodutos vai ter uma fase e 2 retorno. Em outro eletroduto vai ter 3 retornos. E no outro interruptor vai ter 4 retornos. Então esse esquema aqui não é tão comum, mas preferi mostrar. E aqui a gente tem um esquema equivalente de como funciona. Aqui é o esquema das tomadas de uso geral, monofásica, né? Então tem aqui os 3, a fase, o neutro e o terra, a proteção. E desce um eletroduto com a fase, o neutro e a proteção para a tomada. Então você faz aqui, ó, linha de chamada, fase, neutro, proteção. E o mesmo esquema para essa aqui, seria a mesma coisa. E aqui a tomada de uso específico. Ela é idêntica. A tomada de uso específico monofásica, ela é idêntica à tomada de uso geral. Exatamente a mesma coisa. Desce um eletroduto com uma fase, um neutro e uma proteção. Já a tomada de uso específico bifásica, ela é diferente porque ela não tem um neutro. Ela tem 2 fases e a proteção. Então aqui, ó, na linha de chamada você tem que indicar 2 fases e uma proteção. Agora que a gente já tem traçado todos os eletrodutos, a gente vai fazer a representação dos condutores que estão dentro desses eletrodutos. A gente precisa representar todos os condutores que passam dentro de todos os eletrodutos e mais de uma parte do eletroduto, porque depois de um ponto de luz pode mudar a quantidade de condutores que tem nele. A gente precisa identificar que circuito esses condutores pertencem, porque dentro de um eletroduto pode ter mais de um circuito, e a gente tem que evitar passar 6 ou 7 condutores dentro do mesmo eletroduto, porque isso dificulta a passagem dos fios. Então você já tem que considerar isso lá no traçado dos eletrodutos e ter cuidado para não passar mais do que 7 condutores dentro dos eletrodutos. Então, por exemplo, você já sabe que não vai colocar 4 circuitos dentro de um eletroduto, porque você já tem certeza que 4 circuitos vai dar mais de 7 condutores. Então, pensando nisso já antes, na hora de traçar os eletrodutos, fica muito mais fácil. Então vamos começar aqui pelo primeiro circuito, que é o de distribuição, para o quadro de distribuição. Esse circuito aqui, ele tem 2 fases, um neutro e uma proteção. Então, identifica, ó, puxa uma linha de chamada aqui, identifica os condutores. Aqui não tem identificação porque é o circuito de distribuição. Mas poderia ter identificado como, por exemplo, CD, seria o circuito de distribuição. Aí aqui, ó, na sala, o eletroduto foi até aqui o ponto de luz. Aí aqui está indicado a potência de iluminação desse ponto de luz. O número do circuito, então se trata do circuito 1, essa iluminação. E o comando de acionamento para esse ponto vai ser o comando A. Então daqui a gente puxa os 2 eletrodutos que vai ter o circuito de iluminação, o circuito de acionamento da iluminação. Então vem aqui para o lado direito e para o lado esquerdo. A gente sabe que em um interruptor paralelo, dos eletrodutos vai ter 2 nêutrons, vai ter uma fase e 2 retornos, e no outro vai ter 3 retornos. Lembra do sistema de ligação do interruptor paralelo? Dá uma olhadinha lá. Então, foi escolhido que esse aqui vai ter a fase, já que aqui também já vai ter uma tomada, então vamos colocar a fase tudo para um lado. Então, nesse eletroduto aqui vai ter os 3 retornos. Então, ó, puxa uma linha de chamada, coloca o que tem, que são 3 retornos, e identifica. Então, esse aqui é o circuito A. E identifica aqui também no interruptor, circuito A.
e vai para cá. Então aqui, ó, circuito A, que é de comando de acionamento da lâmpada. E nesse, puxa aqui, ó, linha de chamada e identifica. Se esse aqui tem 3 retornos, quer dizer que o outro tem que ter 2 retornos e uma fase. Então bota uma fase e 2 retornos. E identifica circuito A do circuito 1. Então seria como... quando tem a letrinha, a gente já subentende que está falando de iluminação. Então a gente está falando do circuito de acionamento da iluminação. Então tá. Então aqui, ó, isso aqui foi a identificação dos condutores do circuito 1 apenas. E a gente vai adicionar, a gente vai identificar os condutores do circuito 3 nesses eletrodutos. Então aqui, ó, a gente vê essa tomada faz parte do circuito 3. Então, quer dizer que o circuito 3 dessa tomada está passando por esse eletroduto e está vindo aqui para o quadro de distribuição. Para uma tomada, a gente precisa de uma fase, para uma tomada de uso geral, claro. A gente precisa de uma fase, de um neutro e de uma proteção. Então a gente vem aqui, ó, na linha de chamada que já tinha sido criada e que já está identificado os condutores do circuito 1, e a gente vai identificar os condutores do circuito 3. Uma fase, um neutro e uma proteção. Aqui, ó, no circuito 3 que vem para cá também é a mesma coisa. Se está vindo só o circuito 3, então quer dizer que é só o circuito de tomada de uso geral. Para um circuito de tomada de uso geral, a gente precisa de uma fase, um neutro e uma proteção. Aqui o símbolo está mal identificado, parece ser duas fases, mas na verdade não é. É só que está mal identificado mesmo. É um neutro, tanto aqui quanto aqui. Porque o circuito 3 é um circuito de tomada de uso geral, então não são duas fases. As duas fases são só para o chuveiro e para a torneira elétrica. Aqui, ó, aqui a gente não está identificando esse condutor que está vindo enterrado. Esse símbolo aqui, ó, significa que está tendo uma quebra na linha de chamada. Então essa identificação aqui está pegando desse eletroduto. Então ó, nesse eletroduto aqui, ele está passando tanto as coisas os condutores do circuito 1, que é de iluminação, quanto o circuito 3, que é de tomada. Então ó, tem aqui a identificação do circuito 1. O que sai da caixa do quadro de distribuição até o ponto de luz do sistema do circuito 1, que é de iluminação, é só uma fase e um neutro. E o que sai do quadro de distribuição até o ponto de luz e depois distribuído do circuito 3 de tomada de uso geral é sempre uma fase, um neutro e uma proteção. Então, aqui a gente vê que já está completamente identificado todos os circuitos que estão passando em todos os condutores da sala. Então, assim é feito para todos os cômodos da casa, até a gente ter representado todos os circuitos dentro de todos os condutores ou dentro de todos os eletrodutos. Então, aqui pegando mais uma parte da casa. Do quadro de distribuição, a gente puxa aqui, ó, já determinou isso, né? Esse eletroduto aqui que vai para a copa. E o circuito de iluminação da copa é o 2. E o sistema de acionamento vai ser o B. Então, puxa um eletroduto aqui, ó, para o interruptor. Se é só o S, quer dizer que é simples. Então, se é um interruptor simples, a única coisa que tem é um fase e um neutro. Ou um fase e um retorno. É do circuito 2 de iluminação, comando B de acionamento do sistema de iluminação. Aqui a gente tem uma representação da casa inteira, com todos os eletrodutos e com todos os condutores identificados dentro de cada um dos eletrodutos. Então, por favor, olha essa imagem num material de apoio, para você dar um zoom mesmo e tentar entender de onde está vindo esses condutores, por que essa quantidade, por que esse tipo de condutor, lembrando sempre das ligações, que em tomada de uso geral é de um jeito, tomada monofásica é de um jeito, tomada bifásica é de outro, iluminação é de outro, iluminação com interruptores em paralelo é de outro. E acredito que aqui
a gente está usando todos os símbolos daquela legenda. E tá bem completo. Então a gente percebe que a gente não pode usar uma escala muito pequena na representação de projetos elétricos, senão realmente vai parecer que está uma bagunça. Então tem que procurar colocar as linhas de chamadas espaçadas, sempre nos locais livres, evitando a concentração de muita informação num lugar só. Vai ficar meio bagunçado, mas a gente tem que tentar deixar o mais arrumado possível. Então agora, já que a gente já tem a identificação de todos os condutores, todos os eletrodutos, nosso desenho já está completo, a gente vai fazer o dimensionamento da bitola dos condutores. E para isso a gente precisa da corrente que vai passar em cada um desses condutores. Então, a gente vai calcular a potência, a corrente, quer dizer, de cada um dos circuitos, e depois a corrente do circuito de distribuição, que é aquele circuito principal que vem do quadro medidor até o quadro de distribuição. Então, primeiro a gente pega a potência ativa, lembrando que a gente tem que pegar a ativa, de iluminação e de tomada de uso geral e somar. A gente já somou esse valor lá atrás, antes da gente determinar o tipo de fornecimento, se é monofásico, bifásico. Então, se você tiver com dúvida, pode voltar um pouquinho lá e ver. Depois a gente vai pegar esse valor de potência ativa e vai multiplicar pelo fator de demanda correspondente. Então, nessa tabelinha aqui, ó, você vai ver qual é a sua potência e vai multiplicar pelo seu fator de demanda. O que é um fator de demanda? O fator de demanda ele é uma porcentagem que representa a utilização da instalação elétrica no momento de pico. Porque assim, se a gente dimensionar o nosso sistema como se ele fosse inteiramente utilizado ao mesmo tempo, então, em uma casa a gente vai usar todas as lâmpadas e todas as tomadas ao mesmo tempo. O nosso sistema ia ficar superdimensionado. A gente ia gastar demais com material e o material de instalação elétrica é muito caro. Então não tem necessidade de fazer isso. O fator de demanda ele diminui esse desperdício que a gente iria ter. Então é como se fosse basicamente o que a gente está dizendo para esse fator de demanda. Para uma potência de 6.600, que está nessa faixa de 6.000 a 7.000 watts, a utilização desse sistema é de aproximadamente 40%. Então quer dizer que, na verdade, a gente só vai usar simultaneamente em torno de 40% dessa potência. Então a gente pega a soma da potência ativa de iluminação e tomada de uso geral e multiplica pelo fator de demanda que foi encontrado nessa tabela aqui. Então vai dar 6.600 watts vezes 0,4 vai dar 2.640 watts. Depois a gente vai pegar os circuitos de tomada, os pontos de tomada de uso específico. E através dessa tabela aqui, a gente vai escolher quantos circuitos a gente tem. Quantos circuitos a gente tem? A gente tem a da chuveiro, a gente tem o circuito da tomada elétrica, a gente tem um circuito da geladeira e a gente tem um circuito da tomada da máquina de lavar. Então a gente tem 4 circuitos de tomadas de uso específico. Então a gente vem aqui, ó, 4, encontra o fator de demanda para ele. Então é 0,76. Então a gente vai somar as potências ativas desses circuitos, ó, chuveiro, torneira, geladeira e máquina de lavar, e vai multiplicar pelo 0,76, que vai dar 9.196 watts. A gente vai somar essas duas potências ativas aqui, já multiplicadas pelos fatores de demanda. E aí, com isso, a gente vai dividir pelo fator de potência médio. A gente divide por esse fator de potência médio e a gente vai encontrar esse valor de 12.459 VA. Então essa aqui vai ser a potência do circuito de distribuição. Com a potência do circuito de distribuição, a gente consegue a corrente do circuito de distribuição. Para a gente conseguir a corrente, basta dividir a potência pela tensão. A tensão de distribuição do nosso sistema é 220. Então a gente divide 12.459 por 220 e a gente vai ter a corrente de 56,6 amperes. Então essa corrente aqui é para o sistema de distribuição.
Agora a gente vai calcular a corrente para cada um dos circuitos dos sistemas terminais. Dos circuitos terminais, desculpa. Então, ó, aqui embaixo tem aqui o de distribuição, então a tensão de distribuição, a potência de distribuição e a corrente. E agora para cada um dos circuitos. Para cada um dos circuitos, basta a gente dividir a potência pela tensão. Então, tem essa potência, divide por essa tensão e a gente vai ter a corrente. Faz isso para todos. Lembrando que aqui embaixo a tensão é 220, não é 127. E assim a gente consegue a corrente de cada um dos nossos circuitos. Então agora a gente vai fazer o dimensionamento dos condutores e dos disjuntores. Primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar lá na planta e ver para cada um dos circuitos qual o maior número de circuitos que estão dentro do mesmo eletroduto que ele. Então a gente vai e coloca aqui todos os circuitos do 1 ao 12 de distribuição e a gente vai lá na planta e vê. No circuito 1, dentro do eletroduto que ele está, quantos circuitos tem no máximo dentro desse eletroduto? Aí a gente vai colocando aqui. Então preencha a tabela aqui inteira para cada um dos circuitos. Depois, já que a gente já tem a corrente de cada um dos circuitos e agora já sabe quantos circuitos estão dentro do mesmo eletroduto, a gente consegue determinar a bitola do condutor. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do circuito 3. Ele tem uma corrente de 7,1 amperes e ele tem até 3 circuitos dentro do mesmo eletroduto. Então, no mesmo eletroduto que ele está, tem 3 circuitos. Aí a gente vem aqui nessa tabela e aí procura aqui, 3 circuitos por eletroduto. Aí a gente baixa até ver a corrente. Então, a gente viu lá que a corrente do circuito 1 ela é 7,1 amperes. Então, ela é menor do que 10. Então, a gente vai ter que pegar já esse primeiro valor. Esse primeiro valor aqui, que é 1,5 milímetros quadrados. Então, quer dizer que para o nosso circuito 1, a gente vai usar um condutor de 1,5 milímetros quadrados. E aqui a gente já tem o valor do nosso disjuntor. Então, quer dizer que a gente vai utilizar para o circuito 1 um disjuntor de 10 amperes. Pegando aqui o exemplo do circuito 12, o circuito 12 ele tem uma corrente de 22,7 amperes. E ele tem 3 circuitos agrupados no mesmo eletroduto. Então a gente vem aqui na tabela e procura 3 circuitos e vem aqui, 22,7 amperes. Então está entre 20 e 25. Então a gente vai pegar aqui no 25. Então quer dizer que a gente vai utilizar para o circuito 12 uma seção de 6 milímetros quadrados. E 25 já é o valor do disjuntor que vai ser usado para esse circuito. Então nessa tabela já dá direto o valor do disjuntor e da bitola do condutor. Então fazendo isso para todos os circuitos, a gente vai obter esses valores de seção e valores para o disjuntor. Depois a gente tem que ver porque a norma ela estabelece as seções mínimas de acordo com o tipo de circuito. Então se for circuito de iluminação, tem que usar no mínimo uma bitola de 1,5 milímetros. Se for um circuito de força, tu tem que usar no mínimo 2,5 milímetros na bitola desse condutor. Então aqui, para cada um dos circuitos, a gente pegou e nomeou o que é iluminação e o que é força. E aí, a partir dessa tabela aqui, ela tem que ser corrigida pela indicação da norma de seção mínima. Então, depois de corrigir, a nossa tabela de condutores ficaria assim. Então aqui a gente já tem os circuitos, todos os circuitos, e os valores de seção da bitola, já de acordo com a seção mínima da norma. E agora para colocar os dispositivos de corrente residual, diferencial residual, a gente tem um pequeno probleminha, que é os disjuntores, a corrente nominal deles geralmente é 25, 40, 63, 80 e 100 amperes. Então, a gente consegue ver que é diferente da corrente dos disjuntores termomagnéticos. Então,
a gente não pode substituir os termomagnéticos pelos disjuntores DR. Por exemplo, se a corrente máxima que vai passar por um circuito é 10 amperes, a gente não vai poder colocar 25, porque não vai funcionar como um dispositivo de proteção. Então, para garantir que a corrente máxima seja respeitada, mas que também não tenha chance de ocorrer uma corrente residual, que por exemplo seria, por exemplo, uma pessoa tomando choque, a gente vai fazer uma associação em série dos dois disjuntores. Então, a gente vai colocar tanto um disjuntor termomagnético quanto um dispositivo DR para cada um dos circuitos. Então, onde a gente for utilizar um disjuntor de 10, 15, 20 ou 25 amperes, a gente vai colocar um disjuntor diferencial residual de 25 amperes. Onde a gente for usar um disjuntor de 30 ou 40 amperes, a gente vai usar um diferencial residual de 40. E assim por diante. Então aqui agora, finalmente, a gente vai conseguir terminar a nossa tabela, onde para cada circuito a gente vai dizer qual a função dele, a tensão que ele está, quais os locais que ele se encontra, a potência, a corrente que passa por esse circuito, aí o número de circuitos agrupados, junto com ele no mesmo eletroduto, a seção desse circuito, e aqui os dispositivos de proteção, quantos polos cada um tem e qual a corrente de cada um deles. Então, o final da nossa tabela de condutores seria essa aqui. E aí a parte de condutores estaria finalizada. Outra coisa também é que a norma permite, geralmente o circuito tem, todos os fios do circuito têm o mesmo diâmetro, né? A mesma bitola. Mas a norma diz que para o condutor de proteção, então o condutor terra, ele pode ser um pouco menor do que o condutor fase, neutro e retorno. Então é só respeitar essa tabela aqui. Para um condutor de 2,5 calculado para a tabela passada, o condutor de proteção pode ser até 2,5. Aí aqui, a partir do 25, começa a mudar. Então, a partir do condutor de 25 milímetros, você pode usar condutores menores de proteção. E agora a gente vai para o dimensionamento dos eletrodutos. Então, dimensionar os eletrodutos, determinar o tamanho nominal do eletroduto. O tamanho nominal seria o diâmetro externo dele. E aí uma coisa importante é que a gente só pode ocupar no máximo 40% da área útil do eletroduto, então da área interna. Isso é para facilitar a inserção e a retirada dos condutores nesse eletroduto. Então, a gente só vai precisar utilizar essa tabela aqui. Então, por exemplo, se a gente tem um eletroduto que ele tem 6 condutores dentro dele e a bitola, a maior bitola dentro dele é de 4 milímetros, a gente só precisa vir aqui na tabela e procurar número de condutores. Vem aqui no 6 e pega aqui a seção do maior condutor. 20. Então a gente já tem a dimensão aqui do eletroduto, que seria 20 milímetros. Então, para a gente dimensionar os eletrodutos, a gente precisa da planta com representação gráfica e a identificação dos circuitos e dos condutores que estão dentro desse eletroduto. A gente pega a planta, conta a quantidade de condutores, olha qual a maior bitola que está dentro daquele eletroduto e utiliza essa tabela aqui para determinar o diâmetro do eletroduto. Por exemplo, pegando aqui o eletroduto do circuito da distribuição e da campainha. Então aqui, primeiro da distribuição. Da distribuição ele tem 4 condutores e a maior bitola deles é 16 milímetros quadrados. Então eu procuro aqui 4 condutores, 16 milímetros quadrados, 25. Então quer dizer que para o circuito de distribuição que vai lá do medidor até a caixa de até o quadro de distribuição, o meu eletroduto tem que ter 25 milímetros de diâmetro. Pegando aqui o exemplo da campainha ele tem 2 neutros e um retorno. Quer dizer, desculpa, ele tem um neutro e um retorno.
Então ele tem dois condutores e como não está indicado, a gente vai considerar que tem 2,5 milímetros. Na verdade é 1,5 milímetros, desculpa. A maior seção dos condutores é 1,5 milímetros. A gente pode ver isso lá atrás na tabela dos circuitos. Então a gente procura aqui o número de condutores e a seção nominal. Então a gente já consegue determinar o diâmetro do eletroduto, que é 16 milímetros. Então, isso tem que ser feito para a planta inteira, para todos os eletrodutos, e aí você vai e representa. Então, por exemplo, aqui, nesse eletroduto, a gente representa quais circuitos estão. Então, tem o circuito 7 e o circuito 12. A gente vai colocar a bitola do circuito. Então quer dizer que o circuito 12 tem bitola de 6 milímetros quadrados e o eletroduto, esse eletroduto aqui, ele tem 25 milímetros de diâmetro. A gente tem que fazer isso para todos. E aqui, como o valor de 2,5 milímetros quadrados e diâmetro de 20 milímetros iria se repetir muito, a gente omitiu eles. Então, todos os circuitos que não tiverem indicado, por exemplo aqui, o 9, não está indicado qual a bitola do fio. Então, a gente já sabe que é 2,5 milímetros quadrados. E todos os condutores, todos os eletrodutos que não tiver com o diâmetro do eletroduto indicado, a gente já sabe que é 20 milímetros. Como por exemplo aqui, A gente não indicou aqui, qual o diâmetro do eletroduto. Então, a gente já sabe que é 20 milímetros. Então, agora a gente vai começar a parte 2 do nosso curso. Brincadeira, gente. Acabou. Esse aqui é o nosso curso de instalações elétricas. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo as principais partes aí do dimensionamento e confecção de um projeto elétrico. É aconselhado acompanhar o curso com o material de apoio que está na descrição. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.